Olá, eu sou Alessandra Leite Pasqualini, chefe do Departamento de Neurooftalmologia da Fundação Hilton Rocha, e hoje nós vamos falar sobre neurooftalmologia. Então, por definição, a neurooftalmologia é uma subespecialidade da oftalmologia que estuda a relação entre os olhos e o cérebro, especificamente as desordens do nervo óptico, órbita e cérebro, associados a distúrbios visuais. Qual seria a importância, então, do estudo da neurooftalmologia? Ela possibilita um maior intercâmbio entre o oftalmologista e o neurologista. Dados mostram que cerca de 65% das doenças neurológicas cursam com sinais e sintomas neurooftalmológicos. Quais seriam, então, as manifestações neurooftalmológicas mais comuns na prática diária? Perda visual, diplopia, distúrbios da motilidade ocular extrínseca, pitose palpebral, anisocoria, espasmos faciais e palpebrais, alterações de campo visual e o nistagmo. Então, relembrando aqui a anatomia da via óptica, a gente pode perceber então que a gente consegue visualizar o segmento anterior do nervo óptico, a fundoscopia. Então, a gente tem o nervo óptico direito e esquerdo. Eles têm então uma porção intracanalicular e intracraniana e se encontram na região do quiasma óptico. Da região do quiasma óptico, eles formam então, em cada lado, o trato óptico, corpo geniculado lateral, radiações ópticas e temos então, finalmente, onde é processada a visão, o lobo occipital. Lembrando que o lobo occipital, existem subdivisões funcionais então do córtex visual. Vamos então falar sobre campo visual versus a localização na via óptica. Isso é de extrema importância na prática clínica e também em questões de prova. Lembrando então que se você tem uma lesão do nervo óptico, nós teremos uma lesão correspondente ao mesmo lado no campo visual. Na região do quiasma óptico, lembrando que as fibras temporais elas se cruzam, nós teremos então uma hemenopsia heterônima, ou seja, nós teremos uma perda de campo bitemporal. Quando nós saímos do quiasma óptico, toda a parte, então, da via óptica, nós teremos um defeito, então, sempre homônimo, contralateral ao lado acometido. Então, por exemplo, aqui na região do trato óptico, se nós tivermos uma lesão, nós teremos, então, uma hemenopsia homônima, apesar de ser do lado direito, ele vai se manifestar com um defeito de campo do lado esquerdo. Na região do corpo geniculado lateral, nós teremos, então, uma hemenopsia, só que em quadrante. Seria, então, uma quadrantopsia homônima do lado inverso da lesão. Se a lesão foi do lado direito, então o defeito de campo será do lado esquerdo. Na região aqui das radiações ópticas, a mesma coisa. Nós teremos, então, se tivermos uma lesão do lado direito, nós teremos uma hemenopsia homônima no lado esquerdo. Quais são, então, as patologias mais frequentes no nosso dia a dia no ambulatório de neurooftalmologia? Neurite óptica, neuropatia óptica isquêmica arterítica e não arterítica, neuropatia óptica compressiva, incluindo os tumores hipofisários, neuropatia óptica traumática, podendo ser ela direta ou indireta, neuropatia óptica tóxica, carencial ou hereditária, a hipertensão intracraniana idiopática, também chamado de pseudotumor cerebral, os acidentes vasculares cefálicos, lesões expansivas intracranianas e traumas acometendo a via óptica, blefaroespasmo, doença ocular tireoidiana, mais comumente orbitopatia de Graves, miastenia graves, nistagmo, podendo ser congênito ou adquirido, as paralisias de terceiro, quarto e sexto, malformações de sistema nervoso central e congênitos do nervo óptico. O que é importante, então, a gente abordar na história clínica do paciente? A data do início dos sintomas. No caso das crianças, é importante a gente citar e questionar os dados de gestação, parto e intercorrências pós-natais. Se existe, então, algum trauma ou cirurgia prévia, quais são as patologias sistêmicas associadas, as medicações em uso
hábitos de vida como o etilismo e o tabagismo e sintomas neurológicos associados. Na avaliação clínica, é importante a gente mensurar a acuidade visual, preferencialmente corrigida, para que a gente possa mensurar qual a acuidade visual desse paciente, levando em consideração a refração em uso, o cover test, motilidade ocular, a avaliação palpebral, a avaliação pupilar. Podemos utilizar a tela de Amsler. Com isso, a gente consegue detectar e o paciente consegue nos informar no exame aonde se encontra, se há uma perda de campo e onde ela se localiza. A biomicroscopia de fundo. Podemos usar testes complementares como o teste do gelo, teste de pilocarpina a 0,125% e o teste de fenilefrina. E se há ou não déficits focais associados. Os exames complementares utilizados de uma maneira geral seria o campo visual computadorizado ou manual, dependendo do caso. Teste de visão de cores, nós temos dois: as placas pseudo-isocromáticas e o Farnsworth D15, mais comumente conhecido como D15. Podemos utilizar o teste de sensibilidade ao contraste, o OCT de nervo óptico, a angiofluorescenografia, ecografia modo B, lembrando que é para visualizarmos o nervo óptico, estudo do nervo óptico, potencial visual evocado, o eletrooculograma e o eletroretinograma. Exames de imagem, nós podemos solicitar uma TC de crânio com ou sem contraste, ressonância magnética de encéfalo, angiorressonância de vasos cerebrais, podendo ser fase arterial ou venosa, e, eventualmente, exames laboratoriais. Então, para exemplificar aqui os exames complementares, nós temos aqui o D15, que é um teste de visão de cor, um campo visual computadorizado, em que a gente pode aqui avaliar que, nesse caso, nós temos, então, uma hemianopsia homônima à direita. Temos aqui, então, angiorressonância de vasos cerebrais, fase arterial e fase venosa. E aqui uma ressonância magnética de encéfalo. Exames complementares: o OCT de nervo óptico. Aqui uma retinografia mostrando, então, uma autofluorescência. Podemos, então, chegar ao diagnóstico de drusas de nervo óptico. Uma ecografia modo B, em que você pode notar aqui uma calcificação na ponta do nervo óptico, corrobora com o diagnóstico de drusas de nervo óptico, sendo este um exame padrão, né? Eletrofisiologia, a gente pode ver aqui, então, um exemplo de potencial visual evocado. As placas pseudo-isocromáticas, são testes de visão de cores, e um campo visual manual. Quais são os achados fundoscópicos do nervo óptico? Hipoplasia de nervo óptico, coloboma de nervo óptico, malformação de nervo óptico, papiledema, pseudoedema de disco óptico, e aqui eu quero enfatizar as drusas do nervo óptico, edema de disco óptico, palidez de disco óptico, podendo essa ser setorial ou difusa, atrofia óptica, avulsão do nervo óptico, mais comumente causada por trauma, e lesão hiperpigmentada peridiscal, que é o melanocitoma de nervo óptico. Aqui, então, exemplificando, nós temos um papiledema. A gente vê aqui que os limites do nervo eles estão indefinidos. Nesse outro exemplo aqui, a gente vê um edema de disco com algumas hemorragias aqui peridiscais. Aqui a gente pode ver, então, drusas do nervo óptico, são pseudoedemas de disco. Nesse outro exemplo aqui, a gente pode ver uma hipoplasia de nervo óptico, né? Nesse caso, uma palidez setorial do nervo óptico. E nesse último aqui, a gente vê, então, uma atrofia óptica. Dando continuidade, a gente vê aqui, então, uma malformação do nervo óptico, tipo Morning Glory, um coloboma de nervo óptico, um disco óptico tiltado, o melanocitoma de nervo óptico e aqui um exemplo de trauma com avulsão do nervo óptico.
Exames de imagem, então, a gente vê aqui a ressonância mostrando, então, uma progressão de uma esclerose múltipla. Então, é importante a gente ter os exames complementares, muitas vezes, para acompanhamento das patologias. Temos aqui, então, uma angiorressonância de vasos cerebrais, fase venosa, em que a gente pode notar aqui uma hipoplasia de seio transverso, aqui na setinha amarela. A tomografia, a gente pode notar aqui, então, um tumor de nervo óptico. Nessa outra aqui, a gente vê a calcificação da ponta do nervo óptico, dando o diagnóstico, então, de drusas de nervo óptico. E nessa ressonância, nós podemos notar aqui um macroadenoma de hipófise. É isso que eu tinha para falar por hoje. Muito obrigada.